Meu nome é Edila Schmidt e quero contar hoje como aconteceu a minha conversão, a minha história, que foi o início da igreja. Então, nós morávamos aqui em Igrejinha, éramos industriários e estávamos casados já talvez uns 2 anos, não me recordo bem. E um dia, de manhã cedo, quando eu levantei, eu vi que tinha na área dos fundos um montinho de milho. E aí eu perguntei ao meu esposo: foi tu que colocou esse milho aqui? Ele disse: não. Perguntei ao meu sogro, que morava do lado, que é a esposa dele, ela era madrasta do meu marido, se eles tinham colocado. Aí eles disseram que não. E daí a madrasta, a Emma, ela disse: vocês cuidam que isso aí é um feitiço. Mas nós nunca tínhamos ouvido falar nisso, há 50 anos atrás, e a gente nem acreditou, a gente riu. E daí meu esposo pegou aquele milho e esfregou nele. E daí ele disse: se for feitiço, que pega de cheio. Ele deu a legalidade. Então, isso umas semanas, que também eu não lembro bem quantos dias, quantas semanas depois, ele começou a ficar doente. E começou a ir no médico, e os médicos ninguém achava nada, fazia tudo que era exame e não se mostrava nada. E isso foi se estendendo, foi muito violento. Sofremos mesmo. E então pessoas amigas que queriam nos ajudar, eles nos indicaram para nós ir na Umbanda lá em São Leopoldo. E a gente foi. Então ali foi cada vez entrando mais nas artimanhas do inimigo, né? E ali então eles começaram a preparar meu esposo para ser um pai de santo, que ele tinha mediunidade. E ele foi umas vezes lá, mas também nós tínhamos uma Bíblia. E ele lia na Bíblia um episódio sobre o rei Saul, quando ele consultou uma médium, e Deus não se agradou disso, porque Deus já não falava com o rei Saul. Então ele foi procurar uma médium, e Deus já tinha mandado desesperar as médiums. Aí meu esposo pensou: bom, então isso não é do agrado de Deus, que eu vou ser um médium. E a coisa foi piorando e piorando. Ele ia lá às vezes e ganhava remédios prescritos e tudo, mas nada resolvia. Era terrível a coisa. Ele chegou num ponto que ele pensou: eu vou recorrer a Deus, eu preciso de Deus. Queria orar um Pai Nosso, a garganta dele fechava, não conseguia nem orar um Pai Nosso. Aí alguém indicou para ele que tinha um centro espírita em Taquara. Ele foi e perguntou, foi lá para perguntar se eles estavam fazendo a coisa certa, se isso era certo que eles faziam. E daí a resposta que a mulher lá deu, não sei se era incorporada ou não, uma mulher, ela disse: olha, o teu socorro está do lado da tua cama. Nossa, tinha a Bíblia. Aí ela disse: para ti só Jesus. Ali no meio daquelas trevas, Deus ordenou, porque do inimigo não veio essa ideia, né? Então, só Jesus. Bom, só Jesus. Mas de agora nós vamos para a igreja, mas tudo continuava. Nós íamos na igreja do relógio, ali no centro, tudo bem. Eles nos ofereceram o que eles tinham, além do que eles tinham, eles não podiam dar. E eu sempre fui assim, de procurar, querer saber algo mais do mundo espiritual. Eu tinha uma preocupação. Eu sei que uma noite eu perguntei para o meu esposo: será que nós vamos para o céu o dia que nós vamos morrer?
nós estamos vivendo uma vida honesta, estamos pagando nossas contas, estamos trabalhando. Aí ele disse, olha, eu não sei, porque não havia certeza de salvação. Apesar que nós tínhamos aceitado Jesus há muitos anos, quer dizer, não em tantos anos, nós éramos noivos, e nós fomos conversar com um pastor missionário, mas da igreja do relógio. E eu tinha um assunto que eu queria conversar com ele, tirar minhas dúvidas. Era acerca dos meus pais, alguma coisa. Então, ele nos deu as explicações, aquele pastor, muito boa. E ele disse, vocês já aceitaram Jesus? Vocês já convidaram Jesus para entrar na vida de vocês? Aí nós dissemos, não. A gente sabia da salvação, a gente sabia de Jesus, mas não estava claro que a gente tinha que convidar ele. Ele disse, mas vocês querem Jesus? Sim, nós dois queríamos. Aí ele orou por nós. Então isso ficou na memória de Deus. Só que nós não tivemos instruções, nada mudou, não houve crescimento, não houve mudança de vida nenhuma, mas isso valeu diante de Deus, porque Deus tinha os seus planos. Só Jesus para ti. Aquela mulher ali do centro disse. Então, o tempo passou e de repente um senhor começou a fazer cultinhos para as crianças debaixo do viaduto. Ele tinha um toca-disco de pilha. Ele botava corinhos para as crianças. E ele morava nessa rua Pedro que logo adiante. E ele começou a fazer cultos em domingos à tarde. Eu propriamente não recebi convite, porque eu trabalhava fora. Quando ele passou para fazer os convites para os vizinhos, eu não estava. Mas eu soube que tinha cultos ali. E meu marido estava doente aquele dia. Ele estava com início de pneumonia. Nós estávamos esperando para em segunda-feira ir para Taquara no médico. Naquela época era muito precário aqui. E daí então eu disse para meu marido, eu vou ir nesse culto de tarde. Eu quero ver o que acontece lá. Tu cuida do André. O André ainda era pequeno. Acho que ele tinha quase 2 aninhos por aí. E daí eu fui. E quando aquele homem começou a falar de Jesus, daí eu pensei para mim, é isso aí que eu estou precisando, é isso aí que eu estou procurando, alguém que saiba me explicar. Eu não fazia ideia que a gente ia sair da igreja, uma e entrar noutra, isso eu nem fazia ideia. Mas eu me agradei demais a pregação dele, ali eu aceitei Jesus. E no final do culto ele perguntou pelo meu marido. Eu disse, ele está em casa e ele está doente. Lá naquela casa, eu mostrei a casa, tinha a área, tinha um telhadinho assim, e era outra casa, não era essa mesma, mas era nesse mesmo terreno. E daí então eles disseram, era um casal, né? Nós hoje mesmo vamos fazer uma visita para vocês. Esse casal, eu não falei, mas eles vieram de Cachoeirinha. Eles eram da Igreja Batista Filadélfia. E era um homem muito espiritual, ele era um cristão mesmo. E Deus, o Espírito Santo falou para ele, vai à cidade de Igrejinha, que lá tem ovelhas perdidas. E ele veio em obediência. E nessa tarde, então, daí aquela mesma noite, quando eles de tarde disseram, vamos visitar, eles vieram aqui em casa. E daí o meu esposo, daí ele ofereceu Jesus para ele. Daí meu esposo pensou ligeiro, mas eu tinha vários bailes agendados, ele era músico. Eu tenho vários bailes agendados, mas eu preciso. Eu vou aceitar Jesus, ele pensou. Ele aceitou Jesus. E eles oraram. E eu posso dizer que quando aquele casal, naquela mesma noite, aquela mulher, aquela irmã, nós estávamos mais para um lado e esse irmão estava conversando com meu esposo, aí ela disse, eu sinto que o teu esposo vai fazer alguma coisa, ou vai ter um coral, ou vai ser um pastor,
ele vai fazer alguma coisa. Ela sentiu já naquele instante. Isso já era uma revelação. E ali então, quando eles foram embora, eu senti a alegria da salvação. Eu não sei se todos sentem a alegria da salvação quando se convertem, mas eu senti. Eu tinha vontade de gritar, de rir, de correr. Olha, a alegria era muito grande, era do céu. Era algo do céu que entrou na minha vida. E foi muito maravilhoso. Então ali começou a nossa caminhada com Deus. Eu posso dizer que não foi fácil, não. Porque o inimigo não larga fácil quem ele tinha tão preso nas mãos. Jesus liberta, mas ele custa um preço. Então, esse irmão, esse que nos ganhou para Jesus, ele nos levou aos cuidados da Igreja Assembleia de Deus de Taquara. Porque o Espírito Santo tinha liberado ele para voltar para a casa dele em Cachoeirinha, que eram essas as pessoas que ele tinha para ganhar. Então, aí ele voltou e ele nos levou aos cuidados da Igreja Assembleia de Deus de Taquara. Os irmãos ali nos receberam com tanto carinho, com muito amor, porque 7 anos eles já oravam, querendo entrar em igrejinha com o Evangelho, e as portas sempre estavam fechadas, porque igrejinha naquela época era muito alemã, apesar que hoje ainda é, mas naquela época era muita gente alemã, quase só. Então isso não foi fácil, né? Então então aqueles irmãos nos cuidaram bem, começaram a fazer cultos na nossa casa. Em 2 semanas, em duas faziam culto, vinham em grupos para dar apoio. Era um amor muito grande que uniu nós com aqueles irmãos. E nós íamos para Taquara nos cultos, e aquele pastor Viana, Antônio Viana, era um amor de pessoa, a esposa dele, os pastores de Taquara. Eles sempre nos traziam, eles tinham uma rural naquela época, e eles nos traziam para casa. Então ali nós ficávamos sentados ainda na rural, e ainda fazendo perguntas e perguntas e perguntas. E foi maravilhoso. Só que daí depois mudou de pastor também, tudo bem. E eu não sei quanto tempo o pastor Acedino, que depois sucedeu o pastor Viana, mas voltando à nossa conversão, ali nasceu já logo junto o desejo de ganhar vidas. E daí o meu esposo encontrou um amigo que estava com uma crise muito grande financeira e não sei se também família, mas ele estava desesperado. Aí meu esposo falou de Jesus para ele e ele se converteu. E ele e a esposa também. Então nós já tínhamos um casal para orar juntos. Nós nos reuníamos 3 vezes por semana e nos fins de semana então a gente ia nos cultos em Taquara. E daí depois entrou o pastor Valdemar, entrou na história, ele ganhou toda essa zona alemã, Igrejinha, Três Coroas, Nova Petrópolis, Feliz, diversos municípios alemãs que ele ganhou para pastorear. Então daí o pastor Valdemar, ele começou a fazer, ele vinha fazer cultos na nossa casa, mas aí ele já tinha uma visão mais ampla. Aí nós fomos para o colégio, aqui no centro, no Olívia, aí nós tínhamos culto lá. Então ali começou, né? Então daí depois se converteu os irmãos. O primeiro casal que nós ganhamos foi Hernani Gottschalk e Loise. E depois o Luiz, que era irmão do Hernani, e o Dálcio, os 2 irmãos Hernani também. Então nós já éramos um grupo um pouquinho maiorzinho. Então isso era muito gostoso. E o meu esposo lutando e orando muito, nós oramos muito pelo pastor Olago, porque nós éramos amigos. Nós morávamos nesse terreno e ele logo ali adiante. E eles eram primo irmãos. E eu e a Elodie, a pastora Elodie,
nós fomos na aula, de criança nós fomos juntas na aula. Então já era uma amizade assim muito antiga, amizade e parentesco. Então daí meu esposo, então ele ia visitar muito o pastor Olavo de meio-dia. Muitas vezes a pastora Elodie não queria, ela estava muito brava com meu marido. Mas eu sei que quando chegou então o dia do pastor também se render, ele se rendeu. E como ele falou que ele abraçou todo mundo quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu me lembro, aquela noite foi uma festa, foi dentro da nossa cozinha, nós tínhamos uma cozinha grande na outra casa. E ele abraçava todo mundo e ele era um homem muito assim, mais reservado, ele não era assim, sabe, dado. Mas foi muito glorioso, foi uma festa espiritual aquela noite. Nós todo mundo falando em língua, se abraçando, foi muito lindo. Foi sofrido, eu vou dizer uma coisa, nós passamos dificuldades, sofremos com a rejeição das pessoas, os olhares deles, as perguntas que faziam, tudo para tirar sarro da gente, né? Mas isso tudo não afetava porque era maravilhoso demais ter Jesus. E para mim aquilo foi um tesouro, que hoje eu guardo isso, ainda para mim isso é a mesma imensão, é imenso o tesouro que eu tenho para mim, a salvação. Isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido na nossa vida. Não tem dinheiro que compra isso. E então, daí, quando daí o pastor Olavo já não demorou, daí a irmã Elodie se converteu, também os irmãos dele, Adelário, Elário, e também os irmãos da Elodie, a Aradi, o Paulo, também. Aí nós era aquele grupo, e o Darcy Busque também fez parte das primícias. Nós éramos aquele grupo gostoso, unido, nós orávamos muitos. Nós tinha culto em terça de noite, depois do culto nós orávamos ainda 1h30, das 9h30 às 11h, um dia de semana. Em sábado de noite a gente fazia vigília, às vezes a noite inteira. Então era oração, era muita revelação, eram tempos assim de refrigério, eram tempos muito gloriosos. Então daí então o pastor Valdemar, ele já tinha uma visão muito ampla assim da obra, e ele foi morar em Três Coroas, e ali perto da casa dele tinha um hospital que estava desativado, e ele conseguiu aquele hospital para abrir um orfanato. E daí ele nos convidou para nós, e era uma coisa dirigida por Deus, porque eles estavam limpando em redor, porque estava não sei quantos anos estava fechado, então tinha mato por tudo. Aí meu esposo estava ajudando lá, capinando. Ele disse, isso aí vai encher logo de mato de novo, ele pensou para si. E daí o Espírito Santo falou para ele, mas é vocês que vão cuidar disso aí. É que meu esposo tinha uma comunhão muito íntima com Deus, ele orava muito, ele era um homem de oração. Ele orava umas 2 horas, se não mais, por dia. Era sempre assim, ele sempre buscava muito de Deus e Deus falava com ele. Ele mais que eu sempre trabalhei fora, e 2 crianças, depois a gente tinha a Ingrid também. Então a vida não é fácil para a mulher, né? Mas graças a Deus estava junto do lado. Então daí ali continuou a obra aqui. A gente vinha para as vigílias, mas a gente estava, afinal, congregando então em Três Coroas. O culto daí já era no colégio lá. E assim foi, né? Então, ficamos aproximadamente 3 anos no orfanato como diretores. Mas meu esposo se esgotou tanto, ele já não era forte com tudo que passou. Ele ficou tão esgotado que não deu mais para nós permanecer lá, tivemos que voltar. Aí voltamos, ficamos 4 anos aqui em Igrejinha novamente. Eu tive um sonho que alguém me falou, vocês vão voltar para o orfanato.
Mas não é para falar, não fala nada, que o pastor vai vir falar com vocês. O pastor Valdemar, naquela época, estava no Canadá, e o pastor Dário, naquela época, então estava cuidando aqui. E então eu ainda comentei com o pastor Olavo, isso que eu trabalhava no Tabita, uma época eu trabalhei lá. E aí eu disse, olha, eu tive esse sonho. Daí ele pensou, quem sabe? E foi. Daí não sei quanto tempo depois o pastor Dário veio nos convidar. Aí nós ficamos de novo aproximadamente 3 anos. E aí meu esposo foi consagrado para pastor e fomos enviados para a Cidade Feliz. Aí lá nós ficamos 3 anos, foi bênção, foi também um lugar difícil. Então houve curas, houve libertação, houve curas até inclusive de câncer, houve conversões. Quando nós já tínhamos o convite para ir para Feliz, aí meu esposo teve um câncer linfático na língua. Aí ele fez uma cirurgia e foi tirado tudo da língua. Dificultou um pouquinho a fala dele, mas ele continuou bem. E ele ficou isso durou 8 anos. Então nós estávamos logo em seguida, ele logo se recuperou dessa primeira cirurgia e logo em seguida fomos então para Feliz. E estávamos 8 anos lá quando surgiu um segundo câncer. Aí ele fez uma nova cirurgia. Daí, mais ou menos 1 ano depois, uma nova cirurgia. E daí ele ainda tinha dor, e daí eles fizeram radioterapia, foi feito. Aí eliminou aquele câncer linfático, eliminou. Mas aí, como ele estava esgotado com todos esses problemas de saúde que ele teve antes, já anos antes, e depois ainda com os cânceres, então nós tivemos que voltar para a igrejinha. E então, daí agora aqui a igrejinha, também quando ele podia, como ele era músico, ele começou a dar aula de música. Que o pastor Olavo deu para ele a liberdade, né, convidou ele para fazer uma banda para a igreja. E então ele tinha vários músicos, ele ensinou várias pessoas a tocar, inclusive crianças também, porque no orfanato também tinha uma banda de música das crianças. O meu esposo e um outro irmão também tinham uma banda lá, era muito bonito. E então daí ele, como então dirigente, ele então tinha a banda, ele tocava na igreja, sempre era muito bonito, muito bom. E eu continuei, naquela época era grupos familiares. Então eu visitava, eu fiz grupos familiares, inclusive o meu genro, eu fiz grupos familiares na casa deles, sem imaginar. Eu gostava muito da esposa dele. Ela era muito querida, muito minha amiga. Eu nunca imaginava que um dia Deus ia recolher ela e que a minha filha ia casar com o Osmildo. Graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, mas eu trabalhei vários anos na casa deles, né, os vizinhos. Mas tinha grupos familiares, era um tipo de um cultinho. Eu já tinha várias pessoas que iam visitar tudo. E daí meu esposo depois ficou doente, daí de novo, né, daí ele teve câncer no intestino. Ali então, daí ele fez uma cirurgia, fez químio, mas ali não... Aí foi, aos poucos, foi indo, ele chegou a falecer no ano de 1999, dia 1º de novembro. Então foi assim. E eu continuei ajudando a igreja, porque é a minha igreja, é onde Deus me deu a honra, uma honra que eu não mereço. E eu não acho que eu mereço ter a honra de ter sido a primeira pessoa. Na realidade, eu fui a primeira pessoa que foi de tarde, meu esposo de noite.
mas Deus nos abençoou que nos chamou juntos, porque uma pessoa sozinha não aguenta, assim, num lugar como nós aqui estávamos sozinhos. Então, graças a Deus, aí eu continuei, fui líder de 12 do pastor Olavo aqui, trabalhei todo o tempo. Depois eu fiquei doente e já me sentia também cansada, daí eu entreguei o trabalho. Mas eu e a pastora Elodie, nós ainda seguia fazendo visitas, só que agora, então, isso também parou porque eu tenho sofrido um acidente, quebrei o ombro, e então já fica difícil, não posso mais dirigir, então não tem mais a força no braço, né? Então, mas eu estou feliz com Jesus até hoje, ele nunca me decepcionou. Foi difícil? Foi. Mas foi lindo? Foi. Eu considero, a minha história foi muito sofrida, mas ela foi muito linda. Eu tenho uma história linda. Para mim, isso foi lindo. Não foi uma história assim, sempre a mesmice. Foi muito variado. Graças a Deus por tudo. Então era esse o meu testemunho, a minha história. Querida igreja, eu quero pedir, vocês nunca voltam atrás. Quem já aceitou Jesus, já iniciou a caminhada, seja o que for que aconteça, nós não sabemos o dia de amanhã. E inclusive nas nossas vidas, assim como a gente tem altos e baixos, tem dias bons e dias maus, às vezes uma enfermidade como nós passamos, como eu passei, isso tudo a gente vence com Jesus. Isso é difícil sim, mas com a esperança de a vida eterna, nunca se desviar, nunca negar Jesus, porque a maior preciosidade é a gente ter a certeza da salvação e poder um dia morar com Deus. Isso não tem preço. Jesus é o nosso Salvador e Ele morreu por nós. Então nós devemos que entregar nosso coração a Ele e ser fiel nos pensamentos, nas atitudes, de tudo que é maneira, ser fiel, para não botar fora aquilo que, não rejeitar aquilo que Jesus fez por nós. Era isso então que eu queria dizer. Ficam firmes, ficam sempre olhando para o alvo que é Jesus. Nós não podemos nos espelhar nas pessoas, mas olhar para a palavra, olhar para Jesus. Aí nós sempre vamos alcançar o alvo, que é a salvação. Era isso então. Em nome de Jesus, não desistam.